Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva direto da sua rádio e TV Câmara de Salvador. Hoje o nosso tema, com certeza absoluta, vai fazer você ficar paradinho aí ouvindo rádio ou assistindo a TV. Mudanças climáticas e seus impactos em nossa vida, né? Estou com a bancada aqui, você já conhece aquela garota que está ali na ponta da bancada, Isabela Garrido, jornalista da TV Câmara e Rádio Câmara de Salvador, apresenta o Sala de Imprensa. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, André. E é sempre muito bom a gente debater esse tema que é urgente, necessário, mas tão negligenciado. Ele é doutor em Ecologia Política pela Universidade de Coimbra e professor da UFBA, Felipe Milanês, e também é jornalista e colunista da revista Carta Capital. Muito obrigado, André, pelo convite. Isabela, é um prazer estar com vocês aqui. E é muito importante a gente começar o ano com uma discussão do tema que é o tema mais importante a ser discutido esse ano, que é o tema das mudanças climáticas, e foi o tema principal que mais nos afetou a nossa vida o ano passado. Então, vamos começar o ano debatendo a vida no planeta para que a gente possa continuar existindo nesse planeta. Pois é, do meu lado direito aqui eu tenho o coordenador do projeto Resiliências Climáticas em Desenvolvimento pelo Grupo Ambientalista da Bahia, Popular Gambá, Rafael Freire, professor Rafael Freire. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nessa bancada. E como meu colega aqui colocou, é realmente um momento muito importante para a gente começar o ano, né? E colocar aí na lista dos pedidos e dos desejos aí, né? Para que a gente tenha mais consciência para discutir e entender um pouco mais esse tema. Então, vamos em frente, discutir isso aí. Pois é, para que a gente comece a aquecer as turbinas aqui do programa, eu queria que nós juntos, com quem está em casa, assistíssemos um vídeo. Vamos lá? O aquecimento global tem sido alvo de discussões e preocupação de diversas organizações internacionais e lideranças no mundo inteiro. Porém, os esforços parecem não surtir o efeito que desejamos. Tendo seu marco inicial na Revolução Industrial na Inglaterra, o tema que envolve muitas questões econômicas, disputas comerciais, divisões ideológicas, opondo ciência e negacionismo, parece se arrastar em discussões estéreis. Cientistas calculam que a queima de petróleo e carvão já emitiu 1,5 trilhão de toneladas de CO2 para a atmosfera, criando o efeito estufa e suas consequências, como eventos climáticos extremos e a elevação do nível do mar que ameaça cidades costeiras. 2023 foi o ano mais quente já registrado. Em meio ao problema ambiental surge uma equação social extremamente injusta. Um pequeno percentual da população, os mais ricos, são responsáveis pela maior parte da emissão de gases do efeito estufa. Porém, quem paga o preço pelos desastres ambientais é a imensa massa que vive nas camadas mais baixas da sociedade nos países periféricos. Para selecionar um vídeo nesse tempo, foi a tarefa mais fácil de fazer, porque atualmente é só o que se fala, né? Na última semana, esse programa vai ao ar muitas vezes, então eu não sei em que tempo nós estamos agora, mas no tempo que estamos agora, começo do ano, o tempo todo na TV a gente vê matérias sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre o quanto o homem tem destruído o meio ambiente. E esse vídeo é bastante global, né? É muito importante o vídeo e é o formato vídeo também, né? Como ele é interessante para nos colocar com imagens, ou seja, já é algo visual, visível, né? E os dados também, né? E há muitas formas de se narrar esse período que a gente vive. Esse vídeo, ele narra o início da catástrofe com a Revolução Industrial na Inglaterra. É uma forma. Morando aqui em Salvador, a gente vê o mundo sempre de outro lado, né? Ainda mais aqui onde a gente está, que é do lado de um aldeamento tupinambá. Aí a gente já fica imaginando o que esse aldeamento, essas ruínas estão aqui, que podem contradizer a ideia de que as mudanças climáticas começam com a Revolução Industrial. É que não existiria Revolução Industrial na Inglaterra se não tivesse a escravização dos povos africanos transportados e sequestrados para plantarem algodão num lugar que tinha sido genocidado, que era exatamente aqui onde a gente está e no sul dos Estados Unidos. A Inglaterra só faz a Revolução Industrial porque ela produzia carvão no sul dos Estados Unidos com mão de obra africana e cana-de-açúcar aqui na Bahia com mão de obra africana sobre um território genocidado dos povos indígenas. Então não é na Revolução Industrial que começa, é antes, é na conquista
e é na invasão. E a gente sente isso muito bem aqui na Bahia, quando percebe quando que a Mata Atlântica começa a ruir, a entrar em colapso, quando que a Caatinga começa a se tornar um deserto. Isso é acompanhado do genocídio dos povos indígenas. Ou seja, são os ricos, os países ricos, sim, que contribuem, porque eles destruíram os lugares de vida dos povos indígenas, dos povos negros. E onde a gente vive nesse estado é onde as populações indígenas e as populações afrodescendentes, até hoje, são elas quem resistem contra a emissão de carbono. Não é só a Inglaterra que continua emitindo carbono, é no interior da Bahia, que é o estado que mais desmata a floresta fora da Amazônia, que estão emitindo muito carbono e estão secando os rios principais desse estado maravilhoso, como o Paraguaçu, que pode secar Salvador. E quem é que está lá na linha de frente resistindo e defendendo a floresta? Os povos quilombolas, fundo e fecho de pasto, indígenas. Então é muito bonito como esse vídeo traz, né, a dimensão da tragédia, o aquecimento global, traz os dados de uma quantidade de carbono que está sendo colocada na atmosfera que a espécie humana nunca teve a experiência de viver nisso. Porque nos últimos 300 anos sempre esteve abaixo de 300 ppm de carbono na atmosfera. De repente está 450, a espécie humana não sabe como viver aí. A média era 280, né? 280, e de repente está 420, e ao mesmo tempo a gente vê que esse passado da história ele tá acontecendo hoje em dia aqui também. A gente continua destruindo as condições de habitabilidade do planeta. É uma coisa que a gente precisa nesse momento, olhando para um vídeo desse, trazer para reflexão é o seguinte: até um ano, 2, 3, 4, 5 anos atrás, quando a gente falava de mudança climática, era uma coisa nessa linha, né? É o dado, é o gráfico, é a projeção, é o cientista, e a gente está vendo que as pessoas estão começando a perceber isso na pele, né? É quando você tem um deslizamento de encosta, é quando você tem a água batendo no pé da sua casa, quando antes não batia, é quando ali na região mais próxima da linha do mar, você tem então, né, cada vez mais o avanço do mar entrando, invadindo, né, as casas. Então a gente está vendo ali o que a gente consegue enxergar nos dados, cada vez mais está no dia a dia das pessoas. E uma coisa que a gente discute nos projetos, enfim, e como você muito bem coloca, é que existe sabedoria para a gente conviver com uma situação e até reverter essa situação, né? E essa sabedoria, ela está dentro da ancestralidade. É isso que a gente discute, porque a ancestralidade, aí a gente pode ir mergulhando cada vez mais nisso, o conhecimento de conviver com o ambiente em transformação e não transformar o ambiente para fazer com que aquele ambiente seja dentro de um projeto, né, urbano, habitacional, especulativo e etc. Então a gente está falando realmente de está acontecendo e todo mundo está percebendo, né? Sim. Deixa eu passar a palavra para a Isabela, que está ali doida para falar. Esse vídeo ele fala de 4 mitos, né? 4 mitos que ela está desmentindo sobre a questão ambiental. E a gente sabe que existe não sei se é correto dizer isso, mas existe um negacionismo ambiental, né? Existem correntes que defendem que não existe mudança climática, que não existe aquecimento global, correntes que defendem que tudo é cíclico, né? Que o que a gente já passou, o que a gente está passando hoje já passou. Eu já vi professor de universidade dizer que a água não vai acabar nunca. Eu tinha um professor no ensino médio que falava isso, não vai acabar a água, isso é mito, isso é história, tá? Aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho de onde vem esse negacionismo e para quem ele serve, né? Qual é a utilidade dele? Eu acho que o negacionismo, acho que de certa forma tem a ver também com um espaço que o ser humano adotou de ser separado da natureza, né? Separado dos processos naturais, né? Acho que cada vez mais que a gente entra num universo e numa modernidade consumista que principalmente se apropria do direito de transformar, de adaptar e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira egocêntrica, vamos falar, e antropocêntrica, vamos dizer assim, né? Você começa a negar fatores que são óbvios, né? Enfim, fatores que são naturais, vamos dizer assim, né? E eu acho que entra um pouco no campo disso. A gente começou a acreditar que a tecnologia desenvolvida pelo ser humano ela é capaz
de inventar água, por exemplo, né? De trazer o balanço hídrico, né? Artificial, fazer chover onde não vai chover, vamos jogar uma bomba na nuvem que vai começar a chover. Então, acho que vai um pouco por esse lado, de acreditar que somos seres independentes da natureza, e eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que acho que não é bem por aí. Eu acho que por que o professor sempre coloca, me perdoe, professor, né? Sempre coloca a questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente como inimiga do progresso? Não tem essa... Isso é papo de negacionismo? Eu sou inimigo do progresso, do desenvolvimento também. Eu acho que todo mundo tem consciência de que a vida pode ser boa, ela não vai precisar achar que progresso é uma ideologia que foi inventada num certo período histórico que está absolutamente superada, assim como o desenvolvimento sustentável. Há outras formas de se pensar a vida, por exemplo, com o bem viver, diversas outras formas de organizar a vida, que elas estão livres de uma ideia de progredir para algo que não está bem, assim, sabe? E pensar muito mais em outras formas de adaptabilidade. Eu gostaria de relacionar isso com a questão que a Isabela falou, porque os negacionismos, a gente pode colocar no plural, porque tem a ver com essa negação do colapso ecológico, ela vem muito junto com a negação da escravidão, com a negação do racismo, com a negação do colonialismo. Os europeus gostam muito de negar que eles produziram a violência no mundo. Os portugueses acham que trouxeram benefícios para cá e foram mal agradecidos. A mesma coisa que acontece com as ex-colônias, com as ex-metrópoles em África. O negacionismo do Holocausto. Esses negacionismos, como é que eles funcionam, assim, de negação da realidade, né? Ou seja, em si eles não se justificam, a não ser, pelo que você pergunta, quem é que ganha com isso? Quais que são os interesses por trás? Quem é que vai ganhar com isso? Né? Aí os fazendeiros têm pleno interesse em negar o genocídio indígena, porque eles querem as terras dos indígenas. Aquela classe média racista que quer explorar a mão de obra negra, super explorando as trabalhadoras domésticas, elas querem negar a escravidão. Os sheiks do petróleo na Arábia Saudita, eles querem negar o aquecimento global, eles querem ganhar dinheiro. Esse pessoal quer ganhar dinheiro. E contra quem quer ganhar dinheiro, o negacionista tem que ser derrotado. E não tem que ser debatido nesse sentido. Porque é algo muito doente nesse sentido. E por isso é tão importante a gente denunciar quais são os interesses por trás do negacionismo. Porque isso não significa o tiozinho do Zap que está compartilhando uma barbaridade. Isso está sendo... tem alguém por trás. Ou que o Milei está fazendo na Argentina, que é um absurdo total e que vai condenar as futuras gerações pelo que ele vai fazer com os glaciares e tal. Quem é que está por trás do Milei? Quais são os interesses do Elon Musk, por exemplo? Esses interesses que têm que ser denunciados, porque assim a gente desmascara o negacionismo. E nesse sentido que os mitos como o progresso, o desenvolvimento, né, a ordem e o progresso no Brasil, que tinha amor, eles tiraram o amor da bandeira, né, na invenção do Brasil. Mas a gente superar esses mitos evolutivos da modernidade, eurocêntricos, de como se a Europa fosse ser um modelo. Quando que nós seremos igual à Europa, que é uma busca em vão, que não leva a lugar nenhum, na verdade, para que possa se encontrar outros caminhos de bem-estar. E a gente tem que superar a ideia de desenvolvimento, que é um dos grandes culpados da tragédia ecológica que a gente vive, foi essa ideologia, efetivamente. Essa ideologia precisa ser superada por uma outra ideologia de viver bem, de estar bem, de cooperativismo, de cuidado com a terra. E essas filosofias não são novas. Nos terreiros elas estão lá. Isso. A gente vai na Casa Branca, vai estar lá. E assim é sábio. Respeita a preservação. Cuida da terra, cuida das próximas gerações, quer deixar esse espaço para as futuras gerações, está preocupado com quem vai vir depois. Todas as terras indígenas têm isso, os quilombos têm isso, a vida camponesa tem isso. Quando a pessoa tem uma terra, ela quer que o filho continue trabalhando, o neto continue vivendo naquela terra, ela vai cuidar daquela terra. Quando a pessoa quer ganhar soja em 5 anos,
e depois mudar de investimento, ela não quer cuidar daquela terra. Quando a pessoa quer explorar petróleo na Baía de Todos os Santos por 5 anos, ela não quer cuidar da Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos não precisaria ter exploração de petróleo. Ela poderia continuar sendo a mais magnífica baía do mundo se ela continuasse sendo cuidada pelas marisqueiras. Mas aí resolve explorar petróleo e não vai dar certo. Então, o desenvolvimento ele tem que ser superado por outras formas a gente entender como é que a gente habita. Isso tem a ver com a ideia de um colapso ecológico e não uma crise, porque a crise é política e é social. Por isso que ela pode ser superada. A gente pode se reorganizar politicamente, socialmente, mas o clima não vai passar. Aí vem um ponto importante que a gente discute bastante, né? Principalmente dentro desse espaço do observador, né? Do ser humano como observador. E aí eu volto para a questão do antropocentrismo, né? Histórico, né? Enfim, nós estamos aqui falando de desenvolvimento porque a gente está olhando para a visão humana, né? De alguma forma, talvez numa visão deturpada, mas de buscar esse bem-estar, né? Buscar uma qualidade de vida, buscar, enfim, desenvolver, né? Como tem esse senso comum, né? Mas o que acontece? Quando a gente olha para essa visão de que, principalmente, precisamos salvar o clima, precisamos salvar as florestas, precisamos salvar... Olha que eu sou biólogo, hein? A gente volta para o espaço antropocêntrico, porque quem tem que se salvar é a gente, né? O clima, como a gente muito bem viu ali no vídeo, como a gente discute, né? Existe sim o aspecto dos ciclos, certo? E existem também um histórico de espécies que já foram extintas, dizimadas e tudo mais, e a gente está no pacote também, né? O ponto é, quando a gente entra nesse espaço de eu saio da natureza, eu não sou mais um ser natural e eu tenho um projeto de desenvolvimento que vai permanecer essa existência, aí eu estou indo para um colapso, mas é um colapso humano, certo? E colapso dessa condição natural que faz o ser humano continuar o seu projeto de desenvolvimento. Então, quando a gente entra nessa discussão de mudança climática, tem muito mais a ver, e aí mais uma vez eu concordo contigo, de retornar às origens, retornar à ancestralidade, porque esses grupos eram muito vinculados à observação e à convivência com o ambiente natural. Sabe o que é e como é viver e sobreviver no Cerrado, sabe como é viver e sobreviver na Caatinga, na Mata Atlântica, nos Pampas, Gaúchos e por aí vai, né? Ou seja, se adaptou, conviveu, sobreviveu, certo? Então, olhar para essa dimensão, né, voltando para a questão do negacionismo, é, na verdade, negar tudo aquilo que pode me ameaçar o modelo que eu tenho hoje. Certo? E aí eu não quero uma coisa nova. Quando eu não quero uma coisa nova, eu nego ela, eu ameaço, eu enfrento, eu ataco, certo? Por quê? Porque eu não quero ver uma visão diferente. E quando a gente volta de novo para povos originários, existe ali um processo de evolução, não vou usar desenvolvimento, vou voltar para o espaço da biologia, né, de evolução, que é, ou seja, caminhar, né, mas muito mais alinhado com a convivência harmônica com o ambiente e respeitando esse ambiente, coisa que a gente, principalmente nos centros urbanos, a gente já saiu fora disso há muito tempo. O próprio crescimento populacional não torna o homem meio que inimigo da natureza? Hoje a gente não está mais tendo crescimento populacional, hoje a gente está diminuindo. E essa diminuição eu tenho visto alguns homens aí inimigo de todo mundo, né? Andando armado, é ódio puro. A China diminuiu a população, o Brasil diminuiu a população. Não sei se tem uma relação, mas há uma questão entre uma superpopulação e os limites planetários. O problema é que não é a superpopulação que esgota os limites planetários, é a pequena população, é o 1%. Se a gente pegar 1%, botar numa nave e mandar para Marte, o planeta vai ficar bem mais bem habitado. Agora, esse 1%, e aí o problema é o capitalismo e a herança que tem provocado a superexploração. Então isso é um escândalo, e é um escândalo no Brasil, é um escândalo na Bahia também. Isso. Porque a Bahia tem uma pequena elite que destrói tudo, que consegue arrebentar com essa costa
tão maravilhosa como é uma praia que tinha aqui atrás da Igreja da Graça ali, que de repente meteram um prédio horroroso e explodiram tudo aquilo ali. Ao passo que a gente vê a população da Gamboa muito mais numerosa, cuidando muito com mais carinho daquele ambiente, por exemplo. O problema não é o número da população, o problema é a desigualdade da população e o absurdo da hiperconcentração de renda. Você falou da Gamboa, aposto que você já tomou uma cervejinha no Bar da Mônica. Com certeza. Quem não? Eu queria saber o que vocês acham desse discurso que é tão comum, tão massivo, né, da individualização da responsabilidade ambiental, né? É aquela coisa do economize água no banho, escove os dentes de torneira fechada, aquela coisa que, principalmente os telejornais, né? Eu percebo muitos telejornais são muito divulgadores dessa ideia de que a nossa responsabilidade é cuidar do meio ambiente, então vamos diminuir o uso de energia elétrica e tal, e tal. O que vocês acham disso? Olha, eu tenho um sentimento que a gente precisa sim pensar o aspecto coletivo e tentar cada vez mais criar, afinal de contas, as políticas, os planos, programas e projetos são essa visão, né, externa, né, de como a gente pode ter ações efetivas, né, de gestão, né, de gestão, bom uso dos recursos naturais e tudo mais e tal. Mas é também importante a gente ter as iniciativas individuais, né, porque afinal de contas não adianta nada eu falar para você economizar água, tá? Porque tem gente lá no meio, lá no semiárido, na região aqui do semiárido da Bahia, que está sem água ou está precisando de, enfim, acesso a recursos naturais, e eu aqui na cidade estou desperdiçando água. Tá, eu estou ali minimamente não ensinando para o meu filho ou para minha filha que a água que sai da torneira não vem da embasa. Tá? Então, existem essas duas dimensões aí, né? Acho que para a gente trazer essa discussão, existe sim a necessidade da gente discutir qual é a minha responsabilidade dentro desse processo todo, mas principalmente à medida até que você se envolve cada vez mais dentro dessas estruturas que orientam, né, como é que a gente vai viver e conviver com a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso universo, enfim, a gente também olha para fora e tem que pensar no coletivo. Acho que tem essas duas dimensões aí, nem excluir o individual, mas também é fundamental também o coletivo. Eu acho que eu pensaria um individual na medida que forma uma subjetividade crítica da pessoa, onde ela sabe o seu lugar no mundo. Sim. E como que ela vai agir. Agora, esse outro marketing eu acho perverso. Eu acho que ele cria sofrimento e justificativas hipócritas. Traz a culpa, culpabilidade. Ele traz culpa para o pobre, para o pequeno, para o pescador da Baía de Todos os Santos, que se vê numa situação difícil e quando ele é a vítima, na verdade, por exemplo, sabe? E ele traz um conforto hipócrita para o rico que vai comprar o carro novo dessa montadora chinesa. Que vai ser só porque é elétrico não está poluindo, achar que não está poluindo. Vai pagar R$200 mil no carro e vai estar de boaça, sendo que aquele carro... E vou comprar depois carbono em outro lugar para compensar a minha pegada. E um carro carregado de lítio, e aí o pescador aqui da Bahia que não usa... Que usa vela ainda, fica parecendo alguém perverso, porque jogar plástico no chão e tal. Então, eu acho que a questão individual ela pode sim fortalecer a subjetividade crítica, mas a pessoa deveria saber votar com consciência, na medida do possível, escolher a sua profissão, os seus caminhos de trabalho, que ela possa ter uma consciência de que ela está contribuindo nisso, que se fortalecesse os processos coletivos que precisa ter a subjetividade. Mas eu acho que essa questão da exploração do capitalismo sobre o gosto individual, eu acho que é uma hipocrisia sem vergonha para ganhar dinheiro de certas marcas e que é muito danoso para o ambiente. Porque quem mais contribui individualmente para a luta ambiental não tem uma mudança de hábito, mas as suas vozes não são ouvidas. Eu volto a falar dessas marisqueiras maravilhosas aqui, onde elas não devem reciclar, tal, mas elas são as pessoas que mais contribuem. Então, a gente deveria ouvir muito mais essas pessoas e nos readaptar com os hábitos. Interessante é que a gente estava conversando na redação hoje e Jane fez um comentário que eu não sei agora a fonte da pesquisa, peço desculpa por isso,
mas que existe uma pesquisa, existem dados que provam que a população mais pobre é a que mais separa o lixo. Muitas vezes até por necessidade, porque as pessoas estão vendendo as coisas que são recicláveis para poder ajudar no sustento da casa, e por consciência mesmo. O pobre seleciona e o rico não. Eu diria todo o caminho, porque a mãe Bernadette foi assassinada e uma das razões era porque ela lutava contra um lixão. Essa consciência, né, enfim, trazendo o dado que você traz, tem a ver de novo com a conexão com o ambiente natural. Quando a gente vem, por exemplo, principalmente com as atividades culturais, com as religiões, que estão muito que conectam o seu sagrado ao ambiente natural, você naturalmente, pelo perdão da redundância, entende que eu preciso cuidar daquilo. Né? E que não é natural, por exemplo, eu ter o destino do lixo, do plástico, etc. e tal, naquele local onde tem ali a manifestação, né, do meu sagrado, onde eu faço o meu ritual e por aí vai. Né? Então, mais uma vez, eu acho que é uma verdade isso, é uma verdade, é uma verdade isso, e, de novo, tem muito a ver com a conexão do ser humano ainda com a natureza, vamos falar assim, né? Professor Felipe, uma das suas matérias é ecologia, você doutor em ecologia política. Pode explicar para a gente um pouquinho sobre isso? A ecologia política é um paradigma de pesquisa e também de prática, de ação, de ativismo, onde a gente tenta expor aquilo que a Isabela perguntou antes, né? Quais são os interesses por trás? Onde é que está o poder, a desigualdade nas relações com o ambiente? É um ramo de pesquisa interdisciplinar que tem ganho muita força e atenção aí nas últimas décadas, porque tenta integrar diferentes formas de pesquisa, por exemplo, entre biologia e antropologia, geografia, ou o pensamento decolonial, ao qual eu me filio mais e ouvir essas outras vozes, mas a gente expor a desigualdade de poder nessas relações com o ambiente, os lucros, os caminhos dos recursos naturais, as injustiças ambientais, a gente estuda as lutas ambientais e digamos, o campo de pesquisa dos conflitos ambientais. Então a gente passa a analisar conflitos ambientais não só como uma briga que tem que ser pacificada, mas entender isso de uma forma mais profunda com relação às visões que estão em disputa, os interesses que estão em jogo, os interesses das empresas capitalistas na apropriação daqueles recursos naturais e os interesses das comunidades na defesa das comunidades que vivem nesses ambientes em defender, aí isso é muito característico daqui, por exemplo, né, das comunidades que defendem seus territórios, digo daqui, Bahia, Sul, global, tal, porque tem ambientes que têm outros tipos de conflito no norte global, mas estuda temas como racismo ambiental, é um conceito que vem da ecologia política, com estudos com comunidades negras nos Estados Unidos. Bem viver é um tema também da ecologia política. Então a gente colocar em questão temas que parecem meio naturais da exploração, para a gente entender as razões, as raízes desses conflitos ambientais, para conseguir imaginar alternativas mais perenes, mais sólidas, mais justas, né? E é uma prática na academia muito vinculada com as lutas por justiça ambiental, com compromisso também, sabe? Sim. No ano passado a gente teve a COP28, né, que foi muito repercutida aí na imprensa nacional, e mundial também, né? Eu queria saber como é que vocês enxergam esses eventos mundiais que reúnem países, né, para discutir essa problemática ambiental. Porque uma das críticas que teve a COP28 foi que eles apesar de terem reconhecido pela primeira vez a necessidade de trocar a fonte energética, né, diminuir o uso de carvão, de combustíveis fósseis, eles não apontaram metas nem ferramentas, não teve um resultado prático para que os países realmente mudassem, fizessem essa transição, né? Essa foi uma das críticas. Como é que vocês enxergam isso, assim, esses esforços mundiais, essas reuniões, congressos, para debater essa questão ambiental? Às vezes parecem mais que coisa para inglês ver.
Os ingleses não, os ingleses estão lá agindo para ganhar dinheiro. Né? Exatamente. São os piores. Aquela galera ali, na verdade, está discutindo, acho que, como é que a gente vai fazer para continuar como está. Né? Acho que a minha visão é muito nesse sentido, né? Principalmente quando a gente fala de modelo econômico, né? Projeto de desenvolvimento, né? Como a gente está falando, né? Então a gente volta um pouco para trás, na verdade a gente está há décadas, há quase, estamos beirando quase século, né? Discutindo, né? Mudança climática, como é que os países precisam se reorganizar para não ter um colapso climático e tudo mais. Mas na verdade o que está se discutindo ali, e acho que é importante um aprendizado que eu tive numa roda de conversa, né, como essa, e advogados presentes, falando assim, ó, quando a gente fala sobre clima, a gente está falando sobre planejamento. Isso é um papo de planejamento. Não é um papo sobre ecologia, não é planejamento. Então abrange muita coisa e principalmente qual é a trajetória, né, que se tem para manter esse modelo, né, essa proposta de desenvolvimento que está em vigor. E quando a gente vai para anualmente ou periodicamente para eventos como esse, né, como a COP, e você volta com esse sentimento de frustração, mas com várias metas, ambições e tudo mais, mas sem efetivamente discussões de ordem prática, né, e efetivamente responsabilizações, a gente tem uma noção de que, como você mesmo colocou, né, para inglês ver, né? E na verdade é um mais do mesmo ali. É aquele jovem que diz que vai ganhar o mundo, revolucionar o mundo, e o pai dizendo, vai lavar os pratos. Vai lavar os pratos sua casa. Você vai ganhar o mundo, você só vai lavar os pratos? Exatamente. Então o que a gente tem vamos lá, vamos conseguir, vamos conquistar, e o que se volta é aquela questão que a gente estava olhando, né? Você de baixa renda, diminua o seu consumo, diminua a poluição que você tem, ou seja, a responsabilidade sempre cai sobre o indivíduo e principalmente aqueles que são mais vulneráveis. Isso acho que é uma questão. E o pior é que quando a gente diminui o consumo, a gente falando até em questão de energia elétrica, de água potável, eles sempre dão um jeito de aumentar o imposto. Então você não, atualmente é tão ridículo, é tão escrachante, que a gente diminui, sim, o consumo, às vezes nem por consciência, mas por questão de afetar o bolso, porque para o pobre o orçamento aperta mesmo, né? Quem paga a conta de energia, quem paga a conta de água sabe quanto aperta. Você diminui o consumo até por uma questão financeira e depois eles aumentam a alíquota, aumentam o imposto. Então você não baixa a conta, você acaba até cuidando, entre aspas, a gente está cuidando e pagando mesmo caro do mesmo jeito. Essas COPs têm sido dominadas pelas corporações. Não são encontros entre estados para debater o interesse de seus povos, como deveria ser de uma forma genuína, mas elas são dominadas pelas corporações e na defesa dos seus interesses. Então elas se tornaram espaços de negócios e de mercado. E a catástrofe ecológica ela se torna uma oportunidade de negócios. Então, tanto é a COP, quanto foi o encontro que teve aqui em Salvador, uma vez quando o Bolsonaro não quis fazer a COP também. Sim, eu já tive alguns... Uma vez eu estive no encontro da agência norueguesa NORAD. E aí, quais são as oportunidades de fazer negócios sustentáveis na Bahia? É expulsar a comunidade quilombola das suas terras para extrair energia. Isso é um negócio sustentável, isso é um absurdo. E essas COPs... Aqueles movimentos que lutam com a terra não têm espaço, não sentam. Os indígenas estão de fora ou estão folclorizados. Os ambientalistas estão de fora. Os ambientalistas estão de fora. E aí, esse caso último, ele foi muito trágico, porque foi onde a hipocrisia foi exposta na nossa cara. Foi uma COP coordenada pelos grandes petroleiros e disseram, vamos explorar até a última gota e não estamos nem aí. E o Brasil fez o vexame de, no dia seguinte da COP, leiloar petróleo na Amazônia. Uma vergonha o governo Lula fazer isso. É um absurdo. Eu votei no Lula para defender a Amazônia, não para o Lula fazer isso. O Lula já saiu da COP com uma oposição crítica, porque é um absurdo. O governo deveria imediatamente suspender toda a exploração de petróleo na Amazônia. Mas foi lá e negociou na COP. E aí a gente vai ter uma COP em Belém, no Pará, onde ela vai ser com bastante maquiagem em 2025.
com muita hipocrisia também. Porque o governo do Pará libera a mineração e autoriza e se vende como verde. A Vale do Rio Doce estava em Dubai se plantando como verde. Ela foi interrompida pelos indígenas que colocaram na cara dela os crimes ambientais da Vale. O que a Vale vai fazer numa COP, gente? É negócio. Só que o momento que a gente vive não comporta isso. Esse é o problema. É muito sério, é muito trágico. Cidades como Salvador, em poucos anos a gente vai estar sofrendo demais. Mas eu quero começar a trazer aqui algumas frases, algumas perguntas, alguns questionamentos, para a gente continuar com esse aquecimento no bom sentido, né? Aquecimento bom, meu professor. Por favor, pelo amor de Deus, viu? Seguinte, tem a ver também com o que a gente começava aqui. Quanto maior é o poder aquisitivo, estou falando de grandes fortunas, maior é o desrespeito com a natureza. E mais, essa pequena parcela de multibilionários, você até se referiu a 1% que dava para colocar numa nave, né? E mandar para onde, professor? Para onde eles estão querendo ir, em outros planetas, já que eles querem conquistar. Eles são os que mais consomem, os que mais acabam, os que mais destroem, e os que menos são afetados. Os pobres são sempre mais afetados. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, a questão, né, do dia a dia de quem tem muito dinheiro, de quem não está nem aí para a natureza. O litoral de São Paulo, o que aconteceu o ano passado, o que está para acontecer hoje? É um exemplo. Caiu uma chuva, os ricaços paulistas estão de um lado da estrada. Todos os trabalhadores que servem a esses ricaços estavam do outro lado. Morreram dezenas de pessoas. É isso que é, quando a gente imagina, né, como é que o pobre sofre mais, é assim, é um rio na África que transborda e morre 30 mil pessoas. São essas vidas que são colocadas numa situação de vulnerabilidade. O sertão da Bahia, quem é que está sofrendo com a seca? A Bahia já tem áreas que é árida, de deserto. E nunca foi. A Caatinga é uma maravilha. Eles tiraram a Caatinga. Quem são as pessoas que continuam vivendo lá e que vão viver de uma forma assim? Quem não tem dinheiro. Quem está sendo exposto a uma situação de vulnerabilidade. Então a gente nota no cotidiano essa tragédia. E no cotidiano a gente percebe que essa exposição aos pobres ela é marcada em lugares como aqui pelo racismo. Em outros lugares podem ter outros marcadores, mas aqui é o racismo. Então, é racismo ambiental. O racismo ambiental significa expor a população negra a um risco maior de morrer pelas mudanças climáticas. Então, efetivamente, foi racismo ambiental uma característica fundamental dessas últimas tragédias que aconteceram. E a ministra, Aniele Franco, estava correta no conceito que ela utilizou. É o racismo ambiental que ajuda a entender por que a população de Santo Amaro é mais contaminada por chumbo, a população negra, que foi mais exposta ao chumbo da exploração predatória. Ou então, quem mais sofre com a contaminação do petróleo na Baía de Todos os Santos, que são as marisqueiras, são a população da Ilha de Maré, que é a região mais negra de Salvador. Então, o racismo ambiental, ele também ajuda a explicar essa desigualdade na exposição aos riscos. E tem outros marcadores também. Quando a gente olha para isso, né, como é que historicamente o território vai sendo ocupado, principalmente, né, por esses grandes interesses, essas grandes oportunidades de habitação e etc e tudo mais e tal, a população ela vai sendo empurrada, principalmente para as áreas que são de maior risco. Né? E aí é onde acontecem essas situações como está sendo colocado. Então vamos pegar um exemplo simples e prático aqui para o pessoal em casa entender. Vamos supor, eu tenho aqui uma área de drenagem, um rio, um canal e etc e tal, né? Que historicamente, o que acontece natural? O que acontece? O rio ele tem o seu período de encher e o período de vazar. Né, de estar com uma vazão maior e uma vazão menor. É um pulso. Natural. Natural, pronto. Só que o que acontece? Bom, principalmente nos centros urbanos, a gente começa a canalizar, joga água para cá, joga para lá, não sei o que. Tamponar, exatamente, tudo mais. E aí o que acontece? A população começa a ocupar essas áreas que antigamente elas eram ocupadas por água. Né? Então, quando a gente tem o período, não precisa nem falar de evento climático extremo, a gente fala de chuva, simplesmente um período de retorno de chuva, né? Essas áreas são alagadas, e aí quem é que vai ficar debaixo d'água? É quem não tem renda. A população pobre e preta. Exatamente. Tá? Então, o que a gente tem hoje, e aí eu vou até extrapolar um pouco mais, linkando com a questão de COP, com energia e etc., isso no semiárido está acontecendo, por exemplo, com energia renovável.
Antigamente ninguém queria nem saber, né, de áreas de terras dentro do semiárido da Bahia, por exemplo, porque não tinha interesse, a área é pobre. Agora as energias renováveis estão olhando ali, como a gente fala aqui, né, o filé da Bahia da eólica, né? E aí, mais uma vez, o racismo estrutural, o racismo está acontecendo, o racismo ambiental está acontecendo, onde a oportunidade do negócio verde está tomando literalmente, ou seja, o capital, o dinheiro, os ricos estão mais uma vez falando, não, peraí, historicamente você já sofreu bastante, mas ok, vamos aqui, eu vou precisar aqui, vai um pouquinho mais para lá, vai para a região árida ou vai para onde, né? Então a gente realmente tem essa situação aí muito crítica. Fundo fecho de pasto. Os fundos fecho de pasto, enfim, os geraizeiros, né, na região de Minas e tudo mais. Então isso daí é mais uma vez o capital, o rico, o dinheiro ditando quem é que vai sofrer as consequências das mudanças climáticas. O senhor consegue dar aula, professor Felipe? O senhor pega esse assunto para abordar numa sala de aula, imagine como é que ferve o clima, como é que as pessoas começam a falar, como é que consegue dar aula com um tema desse? Tem tanta coisa boa sendo escrita e pensada no Brasil. Você mostrou um vídeo, né? Vocês mostraram um vídeo no início do programa. Num projeto de pesquisa aqui na UFBA, eu apoiei artistas indígenas para criarem e descreverem como é que eles estavam interpretando a pandemia. Uma das artistas se chama Olinda Iauá Tupinambá Pataxó Ranranran. Ela vive na terra indígena Caramuru, Paraguaçu. E a Olinda é sobrinha de Nailton e Nega Pataxó, que foi assassinada no domingo atrás por um grupo Ku Klux Klan fascista, ruralista, uma milícia aqui no interior da Bahia. A Olinda fez um vídeo que chama Equilíbrio, uma obra de arte extraordinária onde ela faz uma denúncia a partir da transformação dela numa personagem caapora, que é uma entidade da mata, sobre a destruição do planeta. Eu uso esse vídeo em aula, por exemplo. E ontem eu fiquei sabendo, a gente não sabe quando que vai ser ontem, quando o programa surgir, lógico. Mas foi divulgada a lista dos artistas brasileiros que vão estar na Bienal de Veneza. E tem algumas mulheres maravilhosas da Bahia. A Célia Tupinambá, a Arissana Pataxó e a Olinda Iauá. Mas a Olinda, né, foi divulgada ontem que ela vai expor justamente essa obra na Bienal de Veneza. Ou seja, aqui no interior da Bahia tem uma mulher indígena maravilhosa, brilhante, produzindo um material audiovisual crítico sobre as mudanças climáticas, profundo, incrível e que vai ser visto no mundo inteiro. Isso foi feito num apoio com a UFBA. Ou seja, dá pra gente... São essas construções, né? Dar, né? Pensar, estimular os estudantes e ajudar a nos encontrar e ver a potência, né, das pessoas aqui na Bahia crítica. Sim. E que muitas vezes aqui elas não têm tido suas vozes, assim, sabe? Então a gente usa material audiovisual, a gente tenta interpretar, ler as pessoas que têm um pensamento mais com a terra aqui, né? Eliette Paraguaçu, que é uma marisqueira brilhante, Juvenal Paiaiá, que é um poeta aí do sertão. A gente tem que encontrar essas referências. Se eu só for trazer referências feitas por cientistas do norte global, eu acho que a aula vai ficar muito chata. E eles vão estar sempre explicando que o humano está contribuindo para o planeta, para a destruição do planeta Terra. A gente fica olhando para o lado, mas que humano é esse que está? Cadê esse humano que é esse vilão? É todo humano que está fazendo isso? A política nos ajuda a enfrentar essas narrativas hegemônicas. Então a aula é divertida também, mas também é pesada. Isso é muito valioso, porque a gente precisa justamente, quando a gente trabalha esse conceito de mudança climática, a gente precisa enfrentar o desafio de como a gente vai tratar um problema extremamente complexo, certo? Do ponto de vista da grande quantidade de variáveis que a gente precisa olhar, mas ao mesmo tempo ser específico. Por quê? Porque a especificidade é aquela diversidade cultural, territorial, de biodiversidade, que você está enfrentando ali naquela localidade que está sofrendo o evento climático, por exemplo. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, uma política pública, uma lei, um projeto, um programa e etc., para atender a essas situações que são locais, na verdade a gente precisa
trabalhar, sim, mais uma vez o conceito macro, mas dando oportunidade de visibilidade, voz e fala a essa cultura que ele traz aqui pra gente. Porque é onde você vai dar oportunidade para esses grupos dizerem não só o que querem, mas também como deve ser feito. Porque, historicamente, aí a gente volta, né? Esses grupos indígenas, quilombolas, fundos festipás, geraizeiros, marisqueiros, pescadores, etc. e tal, convivem gerações e gerações com aquele território. Questão da ancestralidade, né? Exatamente. Quando a gente fala de ancestralidade, é um conhecimento, é uma tecnologia social acumulada de décadas e décadas e décadas de permanência e sobrevivência num território. Então, sou eu que estou aqui sentado nessa sala, que vou dizer o que tem que ser feito dentro do território, por exemplo, da região de Morro do Chapéu, de Paiaiá. Não sou eu, certo? Não sou eu. Então, quando a gente traz para a universidade, para a academia, enfim, para o conhecimento cada vez mais de massa, né, essa riqueza que a gente está empacotando, né, nos nossos smartphones e iPhones da vida, tá? Nos filtros, né? Na verdade, a gente está fugindo de modelos efetivos de gestão e sobrevivência, ser resiliente às mudanças climáticas. Eu acho que vocês estão falando muito de racismo ambiental, né? Falando dessa questão da importância de você ouvir as comunidades e tal. Mas às vezes eu tenho a impressão, se eu estiver errada, me corrijam, e eu quero ver a opinião de vocês também, que muitos desastres, né, ambientais acontecem por motivos também eleitoreiros, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que em Salvador tem um problema com as chuvas todo início de ano, todo verão. A gente sabe disso. Entra prefeito, sai prefeito e a situação não muda. É tão difícil resolver esse problema Salvador, assim. São Paulo, Rio de Janeiro. Várias cidades do Brasil. É isso. É tão difícil resolver esse problema. Falta comunicação, justamente com as comunidades. Ou é uma questão de manutenção de poder mesmo? Eu tenho uma opinião sobre isso. Não, eu acho que é o seguinte, quando a gente olha para essa questão, vamos olhar assim, né? Uma rua, tá? Se ela estiver em perfeito estado, você não tem o prestador de serviço que precisa tampar o buraco, tá? Então a gente tem que olhar de alguma forma para a mecânica, né? E a economia da ineficiência, vamos dizer assim, né? Sim. Então existe sim, a gente não pode negar que a ineficiência de planejamento, de estrutura, de serviço, de comportamento, ela também gera receita, ela também gera lucro, ela também gera capital, ela também... É difícil a gente ter que engolir esse tipo de coisa, mas eu acredito que sim, existe essa... Por outro lado, tem o seguinte, o senhor acabou de dar uma explicação do bloco passado, sobre a questão das regiões que são ocupadas, que não deveriam ser ocupadas. Perfeito. Margens de rios taponados e tal, etc. A população vai ocupa, vira um bairro. Todos os anos, naquela mesma época, o rio vai voltar, a chuva vai cair. Não tem conserto, não tem como consertar. Será? A não ser a desocupação, aí, será que teve novas áreas. Não. Entenda que eu não estou ocupando essas pessoas. Elas têm que morar, elas não vão morar debaixo da ponte, não vão morrer, não é isso não. Mas o Estado provê outros locais, preparar outros lugares onde elas pudessem habitar. Acontece, eu não estou justificando. As chuvas são recorrentes, os desastres são recorrentes, porque aquelas áreas não deveriam estar ocupadas. Não é isso também, professor? A gente vive uma crise política, uma crise civilizatória. Essa questão que a Isabela traz, ela mostra o limite dessa organização da democracia eleitoral, que é uma democracia de muita baixa intensidade. De vez em quando a gente vai lá e vota, aí depois a gente esquece disso, aí tem todo um arregimento de partido. Não, se eu sair agora aqui na rua e perguntar às pessoas em quem elas votaram para deputado, elas não vão saber o nome. Se sentem representadas. Talvez não saiba nem o nome do governador que votou, nem o prefeito, talvez elas nem saibam. Um Congresso que não representa absolutamente nada, não é que não representa nada, o Congresso Nacional representa 1% dos mais ricos, bem representado, representa uma classe agrária de uma forma absolutamente desproporcional. Tem 300 deputados ruralistas e quantos trabalhadores familiares da agricultura, que a grande maioria no Brasil não está lá. Ou seja, o Congresso tem uma distorção absurda.
e os partidos que também não têm uma representação mais. Isso faz com que essa participação da política ela se tornou distante e os problemas mais importantes não são tratados. E a questão do colapso ecológico não espera isso. Então, vai provocar sofrimento, vai piorar, e é muito triste que nós, como humanidade, não conseguimos nos enfrentar. E isso também é uma questão que a esquerda e a direita, dentro do quadro da ideologia progressista, desenvolvimentista, elas se aproximam, e tem sido muito apontado por intelectuais negros e indígenas uma insuficiência desse padrão de esquerda para dar conta das demandas que seriam propostas. Porque, digamos que a direita, tipo o Bolsonaro, a gente sabe o que esse cara pensa. Não, é um pensamento nulo, de violência, estado puro. Mas como que uma esquerda não consegue lidar com essas questões? Há uma sensibilidade, como é que não tem sensibilidade? Não é questão de sensibilidade, é mais profundo isso. É uma forma da representação política estar defasada. Ela não, a política não representa hoje as populações do Brasil. Um estado, como é que um estado como a Bahia só vota em branco, gente? Como é que um estado contra a Bahia só tem tanto prefeito branco um atrás do outro aqui, só tem representação branca? Há um descompasso que não representa as vontades da população. Ou seja, parece que a política ela começou ela perdeu uma aderência à terra. E deveria ser reorganizada. A gente precisaria de uma grande reorganização política. Isso existe. Parece que a gente está pensando, tem que pensar algo do nada. Não. Tem um movimento social na Bahia que chama Teia dos Povos. Tem organizações comunitárias que as pessoas se reúnem em assembleia. Quem é que vai falar lá? É a mulher, porque é aquela matriarca maravilhosa, todo mundo respeita. Isso que teve um descompasso com a política. De repente, o deputado mais eleito em Minas é um menininho transfóbico, rico, que não tem nenhuma relação, não sabe nem onde é que está no mundo, sabe? E a gente vê aquelas grandes matriarcas, se a gente tivesse um conselho das matriarcas de Salvador. Salvador, cidade das mulheres negras, como era vista nos anos 50. Aí Salvador fosse regido por um conselho dessas matriarcas. Gente, essa cidade estaria, voando, não é? Mas não é esse conselho. Então, eu acho que essa relação política, ela está numa crise mesmo e a gente precisa encontrar outros meios de organizações, de assembleias, e tem experiência. Olha o quanto a matéria ecologia e política funciona. É importante. Aí acontece que a gente expulsa a população para viver numa área vulnerável, o Estado não age, o Estado não dá proteção para os indígenas ameaçados de morte, o Estado não dá proteção para Bernadette, o Estado deixa a mãe Bernadette, o Estado literalmente deixa a mãe Bernadette. Eu mencionei essa questão de lugares que não deviam ser habitados porque meu pai, por exemplo, ele viu muita coisa acontecer, sua mãe também, nossos pais viram muitas coisas acontecer aqui em Salvador, quem é de Salvador. Tipo assim, regiões serem ocupadas onde tinha mar, onde tinha o aterro daqui do comércio, Ribeira. E meu pai ouviu os antigos dizerem, olha, um dia o mar vai voltar para tomar o que é dele. Quem nunca viu essa expressão aqui? Eu concordo plenamente contigo. E sabe uma região que não deveria ser habitada? O Corredor da Vitória. A gente tem que demolir aqueles prédios, expropriar aquelas pessoas todas que moram naqueles prédios ricos, desmontar todo o estrago que eles fizeram naquela costa. Essas pessoas têm que pagar, têm que ser desapropriadas. Aquele concreto ele vai ter que ser demolido, vai ter que ser usado para contenção e botar essas pessoas para morar em casas populares e familiares. Desmontar o Corredor da Vitória. Esse é o primeiro lugar que não deveria estar sendo habitado. Eu tinha uns amigos que moravam um pouco radical pensar isso. Moravam na República da UFBA, na Vitória, tinha uns amigos que moravam ali. Meu marido morou lá. Morou lá. Então, assim, Emerson também na igreja, Emerson tocava violino e tal. E aí a gente sempre tinha uns debates ali, eu gostava muito de fazer algumas coisas. E eu sempre ouvia a história de que um dia o bairro da Vitória vai cair, que tem ali uma falha geográfica. Isso aí, verdade. Vamos entrar no clima do vídeo. Verdade ou mito? Existe uma falha geográfica, a rocha está cedendo. Eu acredito que ele vai ruir e vai voltar a ser floresta daqui a uns anos. Ou ele poderia... Mas isso é desejo ou é real?
Eu desejaria que não existisse um Corredor da Vitória, porque para mim o Corredor da Vitória é a coisa mais horrível que tem em Salvador. É o símbolo da desigualdade, é a crueldade, é a escravidão. Quando eu vejo o Corredor da Vitória, eu vejo a Casa Grande do Engenho. É deplorável que exista um Corredor da Vitória em Salvador. Não deveria jamais existir um Corredor da Vitória. Tem um autor que chama Malcolm Ferdinand, que ele tem um livro muito bonito, chama Uma Ecologia Decolonial. Ele fala do barco, ele tenta usar algumas figuras de linguagem para a gente entender o processo violento do colonialismo. E ele usa a imagem do navio negreiro. O Corredor da Vitória é a imagem do navio negreiro. Ele existe porque existiu um navio negreiro. Assim como também existiu uma Arca de Noé. A gente não pode ser radical. Não vamos culpar os pobres, não pode também culpar os ricos. Tem muita gente que mora ali que não faz parte. Ah, meu caro. Levante a mão para dizer quem que... A pessoa não, mas o avô foi senhor de engenho. Alguém tem. Não existe rico sem culpa. O rico, ele finge que não tem culpa, ele vai pagar uma terapia para isso. Mas todo rico tem culpa, ele sabe que ele tem. E não foi de graça. E alguém sofreu. A gente tem que ter maturidade para encarar isso. Então, o Corredor da Vitória, ele simboliza isso. O oposto seria uma canoa da desigualdade. Essa desigualdade gritante de Salvador é que produz esse absurdo. Então, Salvador deveria ser uma cidade... Então, tem que se combater a desigualdade em Salvador. Claro que eu estou exagerando um pouco, talvez, brincando. O Corredor da Vitória é que é algo simbólico, porque esse pessoal nem está mais aí hoje. Eles estão em algum outro lugar, privatizando outras áreas para fazer seus condomínios fechados. Mas é o Corredor da Vitória, ou é a Champs-Élysées em Paris, ou é os Jardins em São Paulo. Esses lugares de concentração de ultra-ricos, cercados, e no caso aqui, cercado por miséria, isso é gritante, isso não deveria existir. E eu sonho e trabalho todos os dias numa universidade pública para que isso não exista, tentando convencer mais pessoas, para que a gente construa uma outra sociedade, porque essa desigualdade é um absurdo. E isso provoca muito sofrimento, e no caso tem esse tensionamento ecológico, tensionamento ambiental. Isso, André, tem a ver com o colapso que se aproxima. É por isso que essas falas se tornam mais radicais também. Porque parece assim, não há mais tempo para a gente esperar. Sabe que eu ouvi tem a expressão não existe planeta B. Já viram? São algumas campanhas, né, de ecologia. Mas existem muitos mundos nesse planeta. E isso é muito bom. A esquerda dizia, nos anos 2000, um outro mundo é possível. Essa esquerda é uma esquerda decadente, porque era uma esquerda que não conseguia perceber que existem muitos outros mundos. E aqui, Salvador tem o privilégio de ter muitos mundos. Com os terreiros, com a presença indígena fantástica que tem aqui, que é muito pouco conhecida, com as comunidades pescadoras e tal. É essa a riqueza de Salvador. A riqueza verdadeira é essa. Não é o rico ostentador que celebra o engenho. Isso aí é a coisa mais decadente aqui. Eu digo celebrar o engenho porque literalmente celebra a estrutura de engenho. Porque continua tendo engenho. Inclusive, André, não é uma força de expressão minha, sabe? É um conceito, para a gente classificar essa época atual, alguns chamam de antropoceno, outros chamam de engenhoceno, ou plantationceno, porque o engenho, ele marca essa área. E aqui na Bahia marca muito forte, porque foi aqui que começou essa expansão dessa mentalidade da Europa para o mundo, onde tinha escravidão associada com genocídio, com desmatamento para a produção da cana. Isso não é culpa dos baianos, entendeu? Isso é um sistema global que ele se expande para cá. E o engenho, ele continua construindo esse tipo de coisa, como esses prédios aqui que tem a senzala dentro dele, que são aqueles quartos de empregada, por exemplo. Isso tem que ser abolido. Não, antigamente tinha entrada de empregada, elevador de empregada, porta de empregada. Inclusive, até vamos festejar. Eu sempre falo alguma coisa boa, né, da Câmara, porque eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu tomado aquilo que é minha casa, e nós temos uma lei municipal aprovada, onde em Salvador é proibida a expressão entrada de empregada, elevador de empregada, entrada de serviço, elevador de serviço. Em Salvador não pode mais existir isso, é lei municipal. A Câmara de Salvador votou isso aqui. Que bom. Sabe que é isso que me dá um pouco de esperança, né? Dentro dessa tragédia, essa catástrofe toda que a gente está trazendo aqui para a mesa, né? Porque, de fato,
seja por conta de decadência, né, os quartos de empregada, vamos dizer assim, estão sendo demolidos para se tornar, né, quartos efetivamente, né, dos imóveis e etc e tal, né? Mas eu acredito, voltando um pouco na estrutura política, o momento que a gente está, como é que a gente vai fazer e tudo mais, e o colapso, acredito também nesse colapso, e historicamente esses colapsos acontecem na humanidade, ele traz, né, um ciclo, né, entre uma grande euforia, concentração de riqueza e grandes colapsos, onde a gente teve recentemente talvez uma amostra na pandemia, onde a gente joga coisas para baixo e fala, não, humanos. Tá? E eu acredito nessa humanidade. E quando a gente fala sobre mudanças climáticas, é olhar sim para esses problemas sistêmicos, mas com uma visão coletiva. Quando a gente senta, por exemplo, para discutir quais são as políticas efetivas, né, para mudanças climáticas, se a energia renovável é essa ou é aquela, como é que vai funcionar, né, essa nova economia, que não precisa ser uma economia monetária, depois a gente pode discutir sobre isso, né? A gente entra num espaço realmente de retomada da humanidade. Ou seja, não existe salvação sem a unidade, a união. E a gente já está percebendo, e isso não está acontecendo só em Salvador, na Bahia, no Brasil, etc., que a polaridade é o que está destruindo a humanidade. Isso não tem o que se discutir. E aí eu volto mais uma vez dentro dessa discussão para impactos e efeitos também nesse aspecto da polaridade. E eu jogo, talvez vou ser ousado aqui, jogo na mesa. Alguém já calculou a pegada de carbono das últimas guerras, desses últimos conflitos que a gente está tendo? A gente não tem de Rússia, Ucrânia, agora em Israel, de Gaza. Ou seja, mais uma vez a gente vem discutindo, né, qual é a pegada ecológica, como é que a gente aumenta a quantidade de carbono estocado e etc e tal, mas esses eventos de grande destruição, produção de armamento, ou seja, o uso completamente ineficiente do dinheiro, não é colocado na conta das mudanças climáticas. E aí, como é que a gente vai sair dessa sinuca de bico? Essa é uma... Buraco mais embaixo, né? Exatamente. Tá ali. A gente fica até sem pergunta aqui. Pois é, eu tenho várias perguntas aqui. Mas primeiro, eu tenho outra. Vacilou eu? Eu queria... Na verdade, eu não sei o que eu pergunto primeiro, mas eu vou jogar essa da... Eu acompanhei na época da eleição, que André Fraga estava disputando com essa questão ambiental. Ele trazia muito, e ele estava na campanha dele, ele fez diversas lives para responder as dúvidas das pessoas e tal. E ele foi questionado sobre a coleta seletiva. Por que em Salvador não tem um serviço de coleta seletiva efetivo, né? E aí ele disse que era uma questão muito complicada, que envolvia muitas coisas, que era difícil você colocar esse trabalho em prática mesmo, né, de fazer essa coleta, porque tem aonde você vai, quem vai pegar, por exemplo, são vários tipos de vidro, vários tipos de plástico, quem vai pegar esses diferentes tipos para reutilizar e tal. E aí eu queria saber de vocês que, né, estão vivenciando isso também, estudam isso, trabalham com isso. É de fato uma coisa tão difícil implantar uma coleta seletiva? Se eu te perguntar, se um dia você abrir a torneira da sua casa Sim. e sair plástico nela, você acha que a municipalidade vai tentar resolver o problema do plástico? Eu acho que vai muito por esse caminho. Eu acho que é o interesse efetivo de querer resolver um problema. Tá? É difícil? Pode ser que seja difícil porque não tem uma planta de processamento próxima, coleta, enfim, mas vai procurar as cooperativas, que adaptar os caminhões, vai procurar as cooperativas de catadores, ver a condição de trabalho dessas pessoas, ver quais são os benefícios dessas pessoas, qual é efetivamente o custo e a necessidade de você proporcionar um trabalho digno para essas pessoas. E se você proporcionar isso, veja com elas se elas não vão conseguir, de alguma maneira, dar suporte para a sociedade nesse tipo de solução. Eu trabalhei um tempo, né, fazendo o cadastramento de pessoas que trabalham com reciclagem, né? Um projeto de Dr. Maurício Trindade, inclusive, né? Ele desenhou carrinhos, ele gosta de desenhar, desenhou carrinhos anatômicos, onde as pessoas iam andar pela cidade, subir e descer ladeiras sem forçar muito. Ele é ortopedista, sem forçar, inclusive, a coluna. Ele chegou a colocar do bolso dele, produzir alguns carrinhos que seriam, né, do tipo. E a gente acabou indo para algumas cooperativas. Primeiro, a frustração bateu na hora. Primeiro lugar, quando você vê alguém na rua catando papelão, catando qualquer coisa, e você vê a pessoa com uma montanha de reciclagem, uma montanha assim que não dá nem para enxergar a pessoa,
às vezes, ó, eu vou dizer isso para quem está em casa também, até para tocar no coração de você que está assistindo o programa. Às vezes ali não tem R$10, não tem R$8. Aquela pessoa vai fazer aquilo tudo ali e não vai tirar R$8. Primeiro ponto. Até para a gente entender o quanto isso não é rentável. Mas tem uma questão da própria coleta. Justamente. É muito ruim de lixo em geral. Exatamente. Eu moro no centro histórico, gente, assim, não tem. É horrível. Os lixos são tocados no chão. Eu não sei qual que é a responsabilidade da prefeitura e qual que é a responsabilidade do IFAM também. Mas, assim, não tem condições de trabalho para o pessoal. Pois é. As pessoas são invisíveis. Eu, pessoalmente, faço reciclagem com a Soma, né? Então, a gente separa. Eu vou deixar na igreja de Santa Luzia ali e deixo lá toda semana. Em locais, pronto. Tem alguns locais. E já tem até algumas cooperativas que se propõem pegar na sua porta. Exatamente. Mas o problema é que o outro lixo a gente coloca na calçada, sabe? Eu tenho um cachorro muito fofo, um labrador, e aí as patinhas, sabe, fica no lixo, as pessoas... Por que não tem um sistema de ter... lugares mais adequados para as pessoas colocar o lixo. Isso é o mínimo. Um caminhão mais adequado para recolher. Aí a gente vê os trabalhadores lá tendo que também ficar eles tirando com a mão. Isso eu acho que o maior problema inicialmente é esse. Aí depois a reciclagem não é uma questão, é questão de quer fazer ou não quer fazer. Outra coisa que tapar rio aqui é super tranquilo. Outra coisa que eu constatei tapar também. Rio aqui, concretar rio, pô, é muito mais difícil concretar rio do que fazer, mas o prefeito prefere concretar rio. Outra coisa também que eu acabei constatando é que nesse mercado de reciclagem existe muita questão dos atravessadores e que assediam, né, as pessoas que catam. E pasme aí, a moeda de comprar isso não é nem dinheiro, nem nada, é droga, é crack e maconha. Eles já chegam com a reciclagem, já trocam pelas pedras ou pelo morrão. Né? Ou, sei lá, isso acontece demais, isso é básico. Quando o assunto é cooperativa, a cooperativa organizada, é ótimo. Por quê? Porque mesmo com pouco que se arrecade, eles transformam em cesta básica, transformam em dignidade, eles dão café da manhã, almoço, jantar. É como se fosse uma família, né? Eles convivem quando chega, né, no fato da cooperativa. Mas no catador individual é muito injusto. Alguém tinha que fazer alguma coisa, porque é um absurdo. Um absurdo. Não vale a pena. Você vê o próprio Carnaval de Salvador, né? Nossa, é tão triste. É absurdo, né? É uma situação desumana. Olha, a gente não tem muito tempo. Eu tenho mais 10 minutos, vamos puxar aqui 10 minutos no máximo. Eu queria que o professor Felipe contasse um pouquinho, é cruel, né? 10 minutos para todo mundo falar isso, da sua experiência na Amazônia. Conviveu com o Dom Felipe, né? Não foi? Foi isso? O Dom Philips, eu remava com ele aqui no Porto da Barra. A gente vinha remando por esse corredor da Vitória. Aí, inclusive, uma vez eu vi quando construíram um absurdo, eles destruíram uma praia. O Dom Philips é uma pessoa muito querida, foi um grande amigo. Sou muito triste ainda pelo assassinato dele, isso me toca muito. Ele amava Salvador, amou Salvador, ele mudou para cá. E a gente falava muito da Amazônia na Bahia. Eu acho que essa conexão Bahia com a Amazônia é muito legal. Eu trabalho na Amazônia há muitos anos, mas depois que eu vim morar na Bahia, eu percebi a importância de continuar trabalhando. Olha que a palavra de um gaúcho mineiro que morou em São Paulo e que morou fora, que morou na Europa. Morei em Belém, morei em Manaus. Eu faço um festival de cinema no Pará, que eu vou começar a fazer no Pará e aqui também, Cinefront, sabe? Mas olhar a Amazônia a partir da Bahia, para mim, foi uma mudança muito rica, assim. A Amazônia é parte da minha vida, a relação com os povos indígenas, eu tenho muitos amigos, que se torna parte da gente, né? Chavantes, Auanauá. Eu fiz esse ano uma homenagem ao Dom, que foi fazer uma entrevista com o cacique Auanauá, Biraci, que eu apresentei para o Dom. O Dom tinha muita vontade de fazer essa entrevista com ele, inclusive foi numa dessas remadas de stand-up aqui na Bahia Maravilhosa, a gente falando de Zé Auanauá como um povo no Acre que está vivendo bem no período tão trágico do Bolsonaro. Eles estavam conseguindo ter uma esperança ali de vida. O Dom foi assassinado logo antes de ir para lá. Aí eu fui fazer essa entrevista que o Dom não conseguiu. É tão bonito as falas do Bira. Então eu agradeço ao Dom também, né, por ter me reconectado com o Bira. A Amazônia, em comum com a Bahia, é outro centro do mundo, né?
Que a gente sabe que aqui é um centro do mundo. Que bom a Bahia ser comparada com a Amazônia, que rico isso. A Bahia é mais diversa que a Amazônia. A Bahia tem muita riqueza cultural linda que a gente nos ajuda a dialogar com a Amazônia, e a brutalidade da Bahia, a violência da Bahia. A Bahia também expandiu para a Amazônia. A gente fala muito, os gaúchos destroem a Amazônia. E os fazendeiros baianos? E os madeireiros baianos? E a pistolagem da Bahia? Quando a gente lê Jorge Amado e vê essa brutalidade de Ilhéus, tudo isso foi exportado para a Amazônia também, sabe? E ao mesmo tempo, há uns anos atrás, teve um índio, uma pessoa indígena, né, isolada, que saiu fugindo do ataque de madeireiros no Maranhão e veio parar na Bahia. É a história do Carapiru, uma história muito bonita, assim. A Amazônia é um lugar de muita esperança, de muita disputa, mas assim como a Bahia. Eu acho que trabalhar na Bahia com a Amazônia para mim, tem sido uma riqueza muito especial e me ajuda a entender contradições da Bahia, que às vezes passa despercebido pelo pessoal aqui. O índice de desmatamento na Bahia, ele está sendo desprezado, diminuído, mas ele é muito importante. O assassinato e a violência contra defensores ambientais na Bahia. Eu tenho feito um trabalho próximo aqui, e a minha experiência na Amazônia me ajudou a enxergar isso aqui na Bahia. Eu trabalho há muitos anos com defensores ambientais na Amazônia, eu tive muitos amigos assassinados, além do Dom Phillips também, o Zé Cláudia Maria, é um casal que eu era muito próximo, eles foram assassinados por pistoleiros. Eu fiz um livro que vai sair esse ano, que é uma homenagem a eles. Mas me trouxe uma sensibilidade no olhar de escuta do pensamento dessas pessoas, que quando eu chego na Bahia e eu vejo a mesma crueldade, me chama a indignação, e estando num lugar de privilégio aqui, como a UFBA, a trazer essas vozes para dentro. E aqui consigo ser escutado, né? Essas vozes conseguem ser ouvidas. Então, eu acho que, para finalizar nesse tom, eu homenagearia a Nega Pataxó, uma pajé que foi brutalmente assassinada no domingo passado. Ela é uma pessoa que conhecia a Mata Atlântica, cantava com a Mata Atlântica, assim como a Nega Pataxó, tem outras pessoas aqui que também estão ameaçadas de morte, simplesmente porque elas defendem a floresta. Então a gente precisa aprender com essas pessoas, e aí a minha chegada na Bahia, como eu tinha esse trabalho na Amazônia, eu percebi que aqui tem tanta gente tão linda. A Olinda Iauar, a Nega Pataxó, Mãe Bernadette, a minha homenagem e profundo respeito a essas pessoas, e que essas vozes possam ser ouvidas em vida aqui. Que essas vozes possam inspirar a Câmara a uma legislação de respeito. A Bahia, a maior riqueza da Bahia está sendo desmatada e está sendo assassinada. Isso para mim é muito triste. Mas como sou professor aqui e tem mecanismo da gente conseguir ampliar essas vozes, e aí estamos juntos nisso, né? Eu acho que é assim que a gente pode contribuir muito. Já um ano que começou com essa tragédia, para que seja um ano de muita escuta do que a população indígena, a população quilombola tem a dizer sobre os territórios, a população de terreiros. Esse deveria ser um ano para a gente escutar essas vozes e proteger e cuidar dessas pessoas. Elas não podem ser vítimas desses crimes. Essa milícia rural no interior da Bahia, Invasão Zero, tem que ser desmontada e os organizadores têm que ser presos. Não é só o filho de fazendeiro que puxou o gatilho, não. Todos eles. E precisa ser investigada a participação da Polícia Militar da Bahia. A Polícia Militar da Bahia não pode ser um exército para matar o povo. Tem que ser para proteger. É muito triste esse envolvimento também. Rafael Freire. Sou bastante sensível, enfim, é difícil ouvir, né? E a gente tentar trazer uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem positiva, mas cada vez mais que eu viajo, participo e principalmente entro dentro de grupos que proporcionam, né? Literalmente a gente chegar para aprender, a gente desperta ainda um pouco de esperança. Né? E esse projeto Resiliências Climáticas, ele foi proposto justamente, foi desenhado por um grupo muito grande de pesquisadores e profissionais para tentar criar oportunidades desses grupos participarem novamente
dos fóruns de debate e construção, principalmente das políticas públicas de enfrentamento a mudanças climáticas. A gente tem dentro do estado da Bahia uma iniciativa que foi muito importante há mais de uma década atrás, que foi a criação da Política Estadual de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, mas que literalmente hoje a gente não tem como comemorar ações efetivas, né, de enfrentamento articulado e complexo das mudanças climáticas. E a gente vê e cada vez mais tem certeza que essas soluções, elas partem mesmo desses grupos que estão convivendo dentro do território. E a gente, cada vez mais que entra e aprende, eu volto na minha infância e eu vou lembrar do meu avô e da minha própria história, que foi um retirante que saiu do interior da Bahia e foi trabalhar em São Paulo na década de 30, fugindo de uma seca extrema. E depois de tanto tempo, eu até me sensibilizo, eu tenho a oportunidade de voltar em Itanagé, no sertão de Rio de Contas, e encontrar novamente a família que ainda está sobrevivendo e acreditando e principalmente sorrindo, ainda com uma visão de que é possível sobreviver, permanecer e fazer diferente. Então a gente tem sim que lutar, trabalhar, fazer com que essas injustiças, esse modelo econômico principalmente, que olha com uma visão de que estamos exportando comida para o mundo, mas ao mesmo tempo a nossa população passa fome, ela está rodeada de muita esperança, de muita sabedoria, de muito conhecimento capaz de enfrentar essa tal dessa mudança climática. E isso já é reconhecido pelo mundo, que se alguma coisa pode ser feito, ela não vai sair do universo tecnicista, acadêmico, vai também, mas bebendo da fonte que o universo científico sempre bebeu, que é do conhecimento que a gente chama de empírico dentro da academia, que é a experiência da convivência, que é a sabedoria daquilo que está acontecendo dentro do universo, dentro do território, dentro daquele conhecimento que é quem sabe falar da Caatinga é quem viveu na Caatinga, quem sabe falar do Cerrado é quem viveu no Cerrado, quem sabe falar da Bahia é quem viveu na Bahia. Então, é essa esperança que me faz acordar todo dia de manhã e falar para minha filha Flora, acredita e vamos para frente. Isabela Garrido. Eu não tenho muito, depois deles dois, eu não tenho nada para falar. Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui compartilhando esses conhecimentos, que muitas vezes essas discussões, não sei se vocês têm ideia disso, mas muitas vezes essas discussões sobre ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, enfim, são discussões que não chegam na população. Elas ficam muito restritas ao ambiente universitário, elas ficam restritas aos políticos e aos grandes empresários, né? Então, assim, pra gente, pra mim, é importantíssimo esse programa estar aqui, esmiuçando um pouco, falando um pouco disso, levando para quem está em casa, que não tem acesso, muitas vezes, a essas discussões, a pensar um pouco nessa problemática, né? E pensar de uma forma responsável, não de uma forma que culpabilize o indivíduo, como a gente já discutiu aqui. Pois é, eu agradeço a você que assistiu o programa até agora. E quero também deixar claro para você, tanto para Felipe quanto para Rafael, que a TV Câmara e a Rádio Câmara estão à sua disposição. Isso é uma ordem que a gente tem na nossa direção, tanto o coordenador-geral da Rádio Câmara, Alexandre Seixas, quanto o nosso diretor-geral da TV Rádio Câmara, Lute Lima. Eles deixam em aberto, vocês podem contar com a nossa programação para os seus bons projetos, para as suas divulgações. Aliás, é você que está em casa que paga as contas de tudo que acontece aqui, então você tem direito de ter produtos de qualidade como esse que a gente está trazendo para você aqui, conteúdo como esses aqui, e que a gente possa fazer novos programas, né? Você que está em casa não precisa mudar o canal, porque a TV Câmara e a Rádio Câmara são a melhor opção para quem está aí, né? A gente tem consciência do dinheiro público, a gente faz o bom uso dele. E nós estamos também nas redes sociais, né? @ TV e Rádio Câmara, né? Nas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter, tudo. E já vocês vão ver também os arrobas aqui dos professores para poder segui-los. E a gente agradece por mais um programa e pela sua audiência. Muito obrigado.